Dia, do jeito que eu acordo, eu venho aqui. Eu dormi bem durante a madrugada. Durante a madrugada eu acordei um pouquinho, aí eu orava ao Senhor e me lembrava de algumas coisas que aconteceram comigo no passado, conversando com Deus a respeito disso, a respeito de que não fui feito para ter relacionamento assim com ninguém assim, referente à intimidade, amoroso, né? Sempre fui enganada, sempre as pessoas que eu me envolvia sempre me colocaram para baixo, sempre a gente sempre, sabe, queria me destruir assim como ser humano, sabe, assim, sempre esse vestido tá feio, não sei como você consegue sair com esse vestido, aí você tá gorda, ou se não falavam palavrões comigo, sempre me traindo, desde o meu primeiro namorado até o último, sempre. Então, assim, aí você para pra pensar, meu Deus, quanta coisa eu aguentei, né? E hoje eu tô mais madura, né? Mais velha, eu vejo que não é escolhas erradas que nós fazemos, não. Acontece na nossa vida. E chega um certo tempo que você fica dura, você não se apaixona mais, você não ama mais. Você não consegue mais se apaixonar, sabe? Você não consegue mais sentir o que você sentia antes. Por ninguém. Pode ser o Tom Cruise, pode ser, sei lá, quem? Cauã Raymond, sei lá. Não tem uma pessoa para me falar que você não consegue se apaixonar mais, você não consegue acreditar mais. Quando a pessoa vem com palavrinha bonita para você, você não acredita. Ai, vou te fazer feliz. Ai, não. Você começa a perceber que a única pessoa que te ama, a única pessoa que te escuta e que no momento certo ela vai agir por você, vai te defender, não vai te humilhar, não vai te massacrar, é Deus. Sabe, ainda mais quando você se arrepende de tudo que você fez. Quando você percebe que era Deus que você devia amar, que era Deus que você devia estar lá perto dele, que era Deus que você devia contar os seus segredos, que era para ele, que você era Deus, que você tinha que tirar um dia da sua vida para glorificar o nome dele, um momento da sua vida para glorificar o nome dele. Então você começa a perceber que nós somos totalmente dependentes de Deus, que nós somos assim guiados por ele, que ele é a glória, que ele mandou o único filho dele, Jesus Cristo, como um cordeiro, né? E ele foi cuspido, Jesus foi cuspido como um homem, não foi como um Deus, foi como eu e você, ser humano. E eles duvidaram dele, cuspiram nele, fizeram chacota dele, humilharam ele, colocaram ele no chão, teve inveja dele. Então, todos os sentimentos que nós passamos, Jesus passou também, só que ele não reagia, né? Ele não reagia, ele só orava. É o que nós deveríamos fazer, não reagir, só orar, né? Nós estamos aqui no livro o quinto livro do Antigo Testamento, que se chama-se Deuteronômio. Deuteronômio. Eu falei comigo mesma que eu vou ler nas entrelinhas, vou ler tudinho, não vou pular. Então vamos aqui, conteúdo do livro, o que tem nesse livro? Versículo 1, partida do Monte Horebe, vai do versículo 1 a 8, designação de chefes e de juízes, versículo 9 e 18, desobediência em Cádiz Barneia, versículo 19 ao 46, Israel não quis entrar na terra, versículo 26 ao 33, tentativa frustrada de conquistar Canaã, versículo 41 e 46, versículo 2, Israel vagueou pelo deserto por 38 anos, versículo 1 ao 23, vitória sobre Sion, rei de Hesbom, versículo 24 ao 37, versículo 3, vitória sobre Og, rei de Bassã, divisão da terra ao leste do rio Jordão, versículo 8 ao 20. Josué não devia ter medo,
versículo 21 ao 22. Moisés não entrará na terra, versículo 23 ao 29. 4, capítulo 4, apelo por obediência, versículo 1 ao 14. Não se esqueçam dos atos de Deus, versículo 9. Jeová exige devoção exclusiva, versículo 15 ao 31. Não há outro Deus além de Jeová, versículo 32 ao 40. Cidades de refúgio ao leste do Rio Jordão, versículo 41, 43. Lembra quando alguém matar alguém sem intenção de matar? Tinha que ir para essa cidade de refúgio que Deus mandou? Introdução da lei, a lei, versículo 44 ao 49. Versículo 5, pacto de Jeová em Horebe, versículo 1 ao 5 no capítulo 5. Os 10 mandamentos são repetidos, versículo 6 ao 22 do capítulo 5 de Deuteronômio. O povo fica com medo no Monte Sinai, versículo 23 ao 33. Capítulo 6. Amém a Jeová de todo o seu coração. Amém. Amém. Amém a Jeová de todo o seu coração, versículo 1 ao 9. Escute, ó Israel, versículo 4. Pais devem instruir os filhos, versículo 6 ao 7 do capítulo 6 de Deuteronômio. Não se esqueçam de Jeová, versículo 10 ao 15 do capítulo 6. Não ponham Jeová à prova, versículo 16 ao 19. Contém a próxima geração. Contenha a próxima geração, versículo 20 a 25. Capítulo 7. 7 nações serão destruídas, versículo 1 ao 6. Porque Israel foi escolhido, versículo 7 ao 11. Obediência resultará em bênçãos. Quando você obedece a Deus, resultará em bênçãos. Está escrito lá no versículo 12 ao 26 do capítulo 7. Capítulo 8. As bênçãos de Jeová são relembradas, versículo 1 ao 9. Homem não vive somente de pão. Está no versículo 3 do capítulo 8 de Deuteronômio. Não se esqueçam de Jeová. Do versículo 10 ao 20 ele fala sobre isso. Capítulo 9. Por que a terra é dada a Israel? Versículo 1 ao 6. Do capítulo 9. Israel provoca Jeová 4 vezes. Versículo 7 ao 29. O bezerro de ouro. Versículo 7 ao 14. Moisés intercede. Versículo 15, versículo 21, versículo 25 e versículo 29. Mais 3 provocações, versículo 22. Capítulo 10 de Deuteronômio. Estará 2 novas tábuas, 2 novos mandamentos, versículo 1 ao 11. O que Jeová exige? Versículo 12 ao 22, você vai ler isso lá. Temam e amém a Jeová, versículo 12. E amem a Jeová. Temam e amem a Jeová, versículo 12. Capítulo 11. Vocês viram a grandeza de Jeová. Versículo 1 ao 7 vai falar sobre isso. A terra prometida. Versículo 8 ao 12 falará sobre a terra prometida. Recompensas pela obediência. Versículo 13 ao 17 vai falar sobre isso. As palavras de Deus devem ser gravadas no coração. Versículo 18 ao 25 falará sobre isso. Uma bênção e uma maldição. Versículo 26 ao 32 do capítulo 11. Agora vamos ao capítulo 12. O que vai ter? Adoração no lugar que Jeová escolher. Tem que adorar ele no lugar onde que ele escolher. Versículo 1 ao 14. Permitido comer carne, mas não sangue. Versículo 15 ao 28. Não sejam enlaçados por outros deuses. Versículo 29 ao 32. Capítulo 13 de Deuteronômio. Como tratar os apóstatas. Vai do versículo 1 ao 18 do capítulo 13. Capítulo 14. Demonstração imprópria de luto. Versículo 1 ao 2. Alimentos puros e alimentos impuros. Você vai ler isso no versículo 3 ao 21 do capítulo 14 de Deuteronômio.
10º para Jeová. Versículo 22 ao 29. Capítulo 15. Remissão de dívidas a cada 7 anos. Versículo 1 ao 6. Ajuda ao pobre. Versículo 7 ao 11. Escravos libertados a cada 7 anos. Versículo 12 ao 18. Orelha de escravo furada com sovela. Sovela? Versículo 16 ao 17, você vai ler sobre isso. Os primogênitos dos animais são santificados. Versículo 19 ao 23, será lido isso. Capítulo 16. Páscoa, festividade dos pães sem fermento. Versículo 1 ao 8. Festividades das semanas. Versículo 9 ao 12. Festividade das barracas. Versículo 13 ao 17. Designação de juízes. Versículo 18 ao 20. Objetos de adoração proibidos. Versículo 21 ao 22. Do capítulo 16 de Deuteronômio vai ser lido essas coisas. Versículo 17. Sacrifícios não devem ter defeito. Versículo 1. Como lidar com casos de apostasia. Versículo 2 ao 7. Julgamento de casos difíceis. Versículo 8 ao 13. Instruções para um futuro rei. Versículo 14 ao 20. Rei deve escrever uma cópia da lei. Versículo 18. Capítulo 18. Porção dos sacerdotes e dos levitas. Versículo 1 a 8. Ocultismo é proibido. Versículo 9 ao 14 do capítulo 18 de Deuteronômio. O ocultismo proibido. Vai ser falado sobre isso no versículo 9 ao 14 de Deuteronômio. Um profeta semelhante a Moisés. Versículo 15 ao 19. Como identificar falsos profetas? Versículo 20 ao 22 falará sobre isso. Capítulo 19. Culpa de sangue e cidade de refúgio. No versículo 1 ao 13 do capítulo 19 falará sobre isso. Marcos divisórios não devem ser mudados. Versículo 14. Testemunhas num julgamento. Versículo 15 ao 21 do capítulo 19 falará sobre isso. É necessário 2 ou 3 testemunhas. Versículo 15. Capítulo 20. Regras para a guerra. Do versículo 1 ao 20 será falado, do capítulo 20. Regras para a guerra. Do versículo 1 ao 20 será falado sobre isso. Incenções do serviço militar. Versículo 5 ao 9. Capítulo 21. Casos não solucionados de assassinato. Versículo 1 ao 9 será falado sobre isso. Casamento com mulheres cativas. Versículo 10 ao 14 será falado sobre isso. Direito de primogênito. Versículo 15 ao 17 falar sobre isso. Filho obstinado. Versículo 18 ao 21 será falado sobre isso. Homem pendurado no madeiro é amaldiçoado. Versículo 22 ao 23 será falado sobre isso no capítulo 21 de Deuteronômio. Capítulo 22. No capítulo 22 será falado sobre respeito pelos animais do próximo, do versículo 1 ao 4. Olha, respeito aos animais do próximo será falado no capítulo 22, no versículo 1 ao 4. Usar roupas do sexo oposto, versículo 5. Bondade para com animais, versículo 6 ao 7. Parapeito para o terraço, versículo 8. Combinações impróprias, versículo 9 ao 11 será falado sobre isso. Borlas no manto, versículo 12. Lei sobre relações sexuais impróprias, versículo 13 ao 30 do capítulo 22 de Deuteronômio. Nesse versículo 13 ao 30 vai falar sobre lei sobre relações sexuais impróprias. Capítulo 23. Os que não podiam entrar na congregação de Deus. Versículo 1 ao 8. Pureza do acampamento. Versículo 9 ao 14. Escravos fugitivos. Versículo 15 ao 16.
proibida a prostituição. Versículo 17 ao 18. Juros e votos. Versículo 19 ao 23 será falado sobre isso do capítulo 23. O que alguém estava passando podia comer. Versículo 24 ao 25. Agora vamos para o capítulo 24. O que vai ter nele? O que Deus vai falar nesse capítulo aí? O que será falado? Casamento e divórcio, no versículo 1 ao 5. Respeito pela vida, versículo 6 ao 9. Consideração pelo pobre, versículo 10 ao 18. Regras sobre sobras da colheita, versículo 19 ao 22. Capítulo 25. Regras sobre número de golpes, versículo 1 ao 3. Não amordace o touro quando ele debulha, versículo 4. Casamento de cunhado, versículo 5 ao 10. Punição por agarrar partes íntimas, versículo 11 ao 12. Lembrei de uma pessoa aqui agora. Pesos e medidas honestos, versículo 13 ao 16. Amalequitas devem ser destruídos, versículo 17 e 19 fala sobre isso. Capítulo 26. Oferecer as primícias. Deus vai falar sobre isso no versículo 1 ao 11. Segundo dízimo, versículo 12 ao 15. Israel, uma propriedade especial para Jeová. Versículo 16 ao 19 será falado sobre isso. Capítulo 27. A lei deve ser escrita em pedras, versículo 1 ao 10. No monte Ebal e no monte Gerizim, versículo 11 ao 14. Maldições são recitadas, versículo 15 ao 26. Capítulo 28. Bênçãos pela obediência, versículo 1 ao 14. Maldições pela desobediência, versículo 15 ao 68. Capítulo 29. Pacto com Israel em Moabe, falará no versículo 1 ao 13 do capítulo 29. Aviso contra a desobediência, versículo 14 ao 29. Coisas escondidas e coisas reveladas. Vai ser falado no capítulo 29, no versículo 29. Capítulo 30. Voltar para Jeová. Vai ser falado no versículo 1 ao 10 do capítulo 30. Os mandamentos de Jeová não são difíceis demais. Versículo 11 ao 14 será falado sobre isso. Escolha entre a vida e escolha entre a morte. Versículo 15 ao 20 do capítulo 30 de Deuteronômio será falado sobre isso. Capítulo 31. Moisés prestes a morrer. Versículo 1 ao 8. Leitura pública da lei. Versículo 9 ao 13. Josué designado. Versículo 14 ao 15. Predita a rebeldia de Israel. 16 ao 30, os versículos. Vai ser falado sobre isso. Um cântico para ensinar Israel. No versículo 19, 22 e 30 é o que eles vão falar sobre isso. Capítulo 32, Cântico de Moisés. Versículo 1 ao 47. 47? 47. Jeová, a rocha. Versículo 4. Israel se esquece da sua rocha. Versículo 18, que a rocha é Jeová, é Deus, né? É Deus dos exércitos, não sei como você o conhece. Minha é a vingança, versículo 35, que vai ser falado sobre minha é a vingança. Alegre-se nações com seu povo, versículo 43. Do capítulo 32 será falado sobre essas coisas. Capítulo 33. Moisés abençoa as tribos. Versículo 1 ao 29 será falado sobre isso. Braços eternos de Jeová. Versículo 27. Capítulo 34. Jeová mostra a terra a Moisés. Versículo 1 ao 4. Morte de Moisés vai ser no versículo 5 ao 12 do capítulo 34. Então, eu gosto de falar bem para vocês verem o que se eu estiver vivo ainda, não sabemos o que Deus vai fazer em nossas vidas, eu possa ir lendo devagar para vocês.